Olá, sejam bem-vindos a essa aula, a esse canal, a esse vídeo. Eu gostaria muito de abordar esse assunto com vocês. Vamos falar de planejamento para a educação dos nossos filhos para 2022. Eu gostaria muito de ter feito uma aula ao vivo, com tira dúvidas, porém, devido aos imprevistos, eu achei melhor, vou gravar, porque aí não vai faltar, né? A chance de ter um imprevisto é um pouco menor. Então vai ser mais uma conversa para esclarecer alguns pontos, para os pais terem um direcionamento no que esperar para os filhos de 2022 e colocá-lo em prática. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de qualquer planejamento é qual é o objetivo. Qual é o objetivo para a educação dos nossos filhos? Qual é o objetivo para a educação dos nossos filhos em 2022? Então vamos primeiro olhar assim, por marco, né? Pro destino, pro objetivo final. E qual é esse objetivo? Eu quero que meu filho seja um excelente leitor, eu quero que meu filho seja um excelente escritor, né? Não escritor como profissão, talvez sim, talvez não, mas um bom escritor que ele saiba escrever bem, saiba usar bem as palavras. Eu quero que meu filho tenha um bom pensamento lógico, que ele raciocine rápido, né? Que ele consiga ter clareza, ter respostas para os problemas do cotidiano. Eu quero isso para o meu filho, né? Eu quero que ele tenha um conhecimento de artes, um conhecimento cultural, um conhecimento histórico, um conhecimento geográfico, né? Pode ser isso. Ou não. Não, eu não quero nada disso. Eu quero que meu filho cumpra, vamos, por exemplo, arrisca a BNCC. Então, eu quero que ele seja um bom cumpridor de currículos. Eu quero que ele seja alinhado com a faixa etária dos meninos na escola. Eu quero... Então, o que você quer? Se você quer que ele cumpra a BNCC, então você vai lá pegar a BNCC, ela tá mais ou menos, vamos dizer assim, bem dividida e você aplica, né? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero com meus filhos? Eu quero isso que eu falei antes. Eu quero que meus filhos tenham um bom domínio da linguagem. Eu quero que meus filhos tenham um bom domínio do pensamento lógico. Eu quero que meus filhos tenham uma boa oratória. Eu quero que eles sejam capazes de dar resposta para os problemas do cotidiano. Então, já que é isso que eu quero, então vamos lá. Como que eu faço isso? Como que eu coloco isso em prática? Primeiro é muito bom pensar que para uma criança ter um bom domínio da linguagem, do pensamento lógico, é bom que a gente tenha um currículo bem enxuto. Tem hora que a gente associa, né, excesso de conteúdo com um grande a aquisição de conhecimento. Mas não é bem assim que funciona. Inclusive, esses dias eu conversava com uma amiga e ela falou, olha, esse ano, né, 2021, eu coloquei lá no currículo do meu filho ciência, geografia, história, se eu não me engano, e ela é bióloga de formação. E no final do ano nós fizemos uma provinha. Fizemos matemática, português, história, geografia e biologia, ciência, não lembro exatamente o que ela fez. Português e matemática tirou 10 e nos outros assuntos tirou 6, nota 6. E o que ela compreendeu? Não foi adequado colocar isso para essa criança agora. E a criança tinha cerca de 8 anos ali. Porque não adianta você ir ali simplesmente encher a criança de conhecimento, de conteúdo, e aquilo não se converter em conhecimento. E como o conteúdo se converte em conhecimento? Primeiro, quando é adequado para a idade, porque não adianta você querer fixar, sei lá, fórmulas de física avançada para uma criança de 5 anos. Porém, você consegue fazer ela fixar conteúdo de soma, conteúdo de subtração, administração de cálculos de 1 a 10, de 1 a 20. E então precisamos fazer que ela memorize as coisas. E como fazemos a memorização? Primeiro, o que é a memorização? Memorização é guardar no coração com inteligência. Então, o que você memorizou? Eu memorizei, sei lá, meu CPF. Eu tenho memorizado. Se você me perguntar ele agora, se eu não tiver com um lapso de memória por algum motivo, eu vou conseguir falar. Então, o que seu filho precisa memorizar? Um poema. Então, se eu conseguir falar agora, meu filho, recite ele para mim.
Então, se ele estiver ali concentrado, né, e ele conseguir recitá-lo todo da forma adequada, então ele memorizou. Então, ele guardou no coração com inteligência. Então, talvez daqui 5 anos, talvez ele precise de um certo gatilho para acionar, mas ele vai saber, né, recitar esse poema. Então, nós precisamos disso, dessa fixação com qualidade. E qual é uma grande ferramenta da memorização? A repetição. Então, precisamos fazer que a criança repita muito aquela coisa. Muito, 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 muito. Ah, mas tá maçante, tá inadequado, tá repetitivo demais. Então, você faz que ela repita a mesma coisa, porém de forma diferente. Por exemplo, eu quero que ela conte até 10. Então, ela vai contar até 10. Nas mãos, ela vai contar até 10. Desenhando, ela vai, né, escrever 10 elementos, desenhar 10 elementos. Ela vai contar com a voz, né, em voz alta. Então, e assim ela vai, em algum momento, decorar a sequência. Ela vai decorar qual número que vem antes. Ela vai decorar qual número que vem depois. E a ponto de que, daqui a um tempo, cálculo de 1 a 10 para ela seja uma coisa muito natural e automático. Ah, quanto que custa isso? Ah, custa tal valor. Quanto que esse valor mais esse junta? Ah, esse mais esse dá esse. Então vai ser algo muito simples para ela daqui a um tempo, porque ela memorizou de fato. Mesma coisa da língua portuguesa. Hoje, uma criança de 5 anos, de 6, ela olha para a letra e pensa: qual que é o som dessa letra? Qual que é o nome dessa letra? Onde no alfabeto essa letra está posicionada? Então ela faz esse pensamento. Nós que já sabemos ler, e assim esperamos, né? A gente não faz isso, eu não fico pensando qual é o som daquela letra, eu simplesmente falo a palavra, eu simplesmente leio. Porque eu memorizei aquilo, né? Eu guardei e aprendi a usar. Então, é isso que nós queremos para nossos filhos, que eles tenham esse conteúdo fixado, de qualidade. Então, você precisa saber o que você quer para o seu filho, porque conseguir olhar para o objetivo, conseguir saber o que você quer, a direção que quer seguir, é muito, mas muito mais importante que o movimento. Porque se você se movimenta em direção contrária, o caminho a percorrer é um pouco maior. E consertar algo é um pouco mais difícil do que ensinar. Então, decida o que você quer para o seu filho. Que é uma educação que é sólida, né? Que é guardada ali no coração. É uma educação que é verdadeira, que ele não precisa ficar desmitificando ao longo do tempo. Não, peraí, será que isso aqui eu aprendi foi errado, foi certo? E uma coisa boa, que seja boa e efetiva para a vida dele. Então, decida o que você quer primeiro. Após decidir, então você vai, olhando para o macro, né? Você vai olhar para instâncias menores. Porque o objetivo, você saber onde quer chegar, é muito mais importante do que se movimentar. Porque quando você se movimenta na direção contrária daquilo que você quer ou precisa, o retorno fica um pouco mais difícil, né? Fica mais oneroso, são mais passos para dar. Da mesma forma que consertar algo é muito mais difícil do que ensinar algo. Então, você olhou para o macro ali, você definiu o que você quer. Então, vamos decidir. Você já tem o que. O que está ali definido. Então, o que a gente vai definir agora? Como faremos isso? Então, ótimo. Então, vamos pensar agora em 2022, né? Um ano. 2022, ou se você vê esse aqui no ano seguinte, você vai definir o que você quer para esse ano. Beleza. O que eu quero, o que eu posso esperar para o meu filho em 2022? Você quer algo, primeiro você tem que adequar aquilo que é possível. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar aqui mais de português e matemática, né? Linguagem e pensamento lógico. Por quê? Porque essa é a base de qualquer educação humana. Se você, após compreender o português, compreender sua linguagem, você pode aprender ciências, você pode aprender história, você pode aprender geografia. Mas se você não dominou esses dois, vai ficar muito difícil de você, ali na frente, compreender qualquer coisa. Então, é como se pegasse um tanto de conteúdo ali e jogasse num saco em que você não consegue organizar na sua mente, organizar na sua cabeça. Tem até uma frase, né, de um escritor, eu não lembro mais o nome, ele falava o seguinte, que antigamente você queria censurar uma pessoa,
você tirava dela a informação. Hoje, se você quer censurar uma pessoa, você joga muita informação nela, a ponto dela não absorver nada e não conseguir compreender o que é certo e o que é errado ali. Então, perfeito. Então, vamos lá. Qual a idade do seu filho? A gente fala idade porque é um bom norte. Porém, a educação. Porém, tem crianças de 3 anos que vão estar mais avançadas, crianças de 3 anos mais atrasadas, criança de 5 anos mais avançada, criança de 5 anos mais atrasada, de 9, 10 e assim sucessivamente. O que você tem que pensar? Você tem que olhar um caminho com uma trajetória completa. O que você espera para uma criança de 5 anos? Que ela já saiba contar de 1 a 10. De 1 a 6, que ela domine, né, essas contas. Que seja tudo muito rápido para ela. Contar, quantificar, né, apontar quantidades. O que você espera para uma criança de 6 anos? Que ela já esteja lendo. Por mais que ela não esteja dominando tudo da leitura. Ela já saiba decodificar, transformar os grafemas em fonemas, conseguir juntar os sons, conseguir ler palavras, frases, até textos completos, por mais que seja um pouco lento, por mais que tenha que fazer pausa, talvez por mais que tenha que lembrar alguma coisa ou outra no percurso. Então, uma criança de 6 anos já tem que saber disso. Tá, mas meu filho tem 8 anos e ele ainda não sabe. Então, o que você faz? Volta para a fase anterior. O que ele tinha que ter aprendido da fase anterior? A anterior ele tinha que ter aprendido a sequência alfabética, ele tinha aprendido a juntar sílabas, ele sabe? Não. Então tá, então meu filho de 8 anos vai ter que cumprir aquela fase anterior para seguir. Ah, mas eu não vou perder muito tempo? Talvez. Não perder tempo no sentido de não, que não possa ser recuperado, mas quando você tem uma base sólida, o passo seguinte fica mais fácil. Se você não faz, ele fica praticamente impossível. Como uma pessoa vai escrever texto se ele não sabe ler sílabas? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Nós já fizemos, né, uma sequência de lives, tá no Educar para a Liberdade, sobre o que esperar em cada fase. O que pedir a uma criança em cada fase. Tanto em matemática, tanto em português, como habilidades sociais, catequese. Mas só para fazer uma recordação aqui, só pra gente recordar aqui. E o que eu espero em língua portuguesa para meu filho? 3 anos, ela já pode começar a compreender os sons, né? O som das coisas, trabalhar a consciência fonológica, jogo de palavras. Aos 4 anos, já pode começar a ser introduzido o som das letras. Até ali 5, ele já vai formando sílabas, formando pequenas palavras. Até os 6, espera que ele consiga ler frases simples. Então, dessa migração do 6 para 7, já tem que estar lendo frases completas e complexas, compreendendo o valor da pontuação simples, né? Interrogação, exclamação, ponto e vírgula, não ponto e vírgula. Precisa também conseguir entender o que são parágrafos, consegue entender, e aí nesse momento já começar a adquirir fluência e prosódia. O que é fluência? A capacidade de ler na velocidade adequada. O que é prosódia? É a leitura respeitando o tom da frase, o tom do texto. Entender que algumas sílabas têm, por mais que ela escrita seja semelhante, tem um tom diferente devido à sua classificação, devido à sua acentuação. Então, vai compreender isso. É o ideal que aos 7 anos, aos 8 anos, esteja lendo sozinho, respeitando tudo isso. E do 8 aos 9, você vai ali apresentando algumas normas gramaticais simples, né? Ortografia simples. Por que antes de P e B é M? Por que o C cedilha é colocado ali naquela frase? Então, é isso que a gente espera de língua portuguesa para uma criança. Em matemática, com os 3 aninhos, você pode começar. Aliás, é muito natural pra gente, né? Uma criança que a gente fala, fulaninho, conta até 10, fulaninho, conta até 20. É muito natural pros pais que eles mesmos ensinem isso. Então, aos 3 aninhos, normalmente a criança sabe contar alguma coisa. Então, é importante que ela saiba contar, quantificar, que ela saiba escrever, isso até os 5 anos. Escrever os números e conseguir apontar com as mãos, né? Olha, quantos dedos tem aqui, que quantidade é aquela, que
deixa eu ver, qual é aquele número, né? E conseguir dar quantidade para essas coisas. Ao 6 e 7 ali, do 5 ao 7 já começa a fazer os cálculos simples, cálculos com 2 dígitos, do 7 aos 10 anos, cálculos com 3 dígitos, entra aí a multiplicação, entra a divisão, entra a geometria simples ali nos 5 anos, né? A criança já consegue compreender o que é um quadrado, o que é um triângulo, o que é um círculo, o que é um retângulo, conseguir identificá-los em objetos. Olha, essa cômoda parece um retângulo, né? Aquele cesto ali parece um quadrado, aquele brinquedo é um círculo. Então, é isso que a gente espera de uma criança. Depois que a gente compreende, então, ótimo. Eu vou dar 2 exemplos aqui mais reais. Eu tenho um filho de 4 anos, que ele sabe o som de algumas letrinhas, ele tem uma certa consciência fonológica, e eu tenho o meu filho de 6, que ele sabe ler um pouco, porém precisa adquirir a tal fluência, a tal prosódia. Então, o que eu espero para eles? Qual que é a minha meta para eles em 2022? O meu filho de 4 anos, até o final do ano, ele já completou 5, eu quero que ele saiba identificar todo o som das letras, saiba juntar e consiga decodificar. Ele consiga ver a letra escrita e transformar num som e juntar os sons, formar sílabas, juntar as sílabas, formar palavras e juntar as palavras e formar frases, né? Essa é a expectativa para ele de 4 anos. Para o meu de 6, que já sabe fazer tudo isso, e já consegue identificar, por exemplo, que o CH terá som de X, que o N com H será diferente do N sozinho, do L com H será diferente do L sozinho. Então, o que eu quero? Eu quero que ele consiga ler e nas 4 formas de letra bastão, ou letra maiúscula, letra minúscula, ou letra de imprensa, e letra cursiva, maiúscula e minúscula. Eu quero que ele consiga ler essas 4 formas até o final do ano. Então, o que eu vou fazer com o primeiro? Eu vou ali, ao longo do ano, apresentar para eles. Eu vou pegar essa meta e fragmentar em 12 meses. Ah, mas eu quero uma férias em 11. Ah, mas eu comecei em fevereiro, então fragmenta em 10, se você quiser só 10 meses. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar assim, ó. No mês de fevereiro, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, o que eu vou fazer? Vou apresentar para ele todos os sons na ordem adequada. Para os alunos da Educar para a Liberdade, tem lá no portal. Eu vou apresentar para eles todos os sons. Eu quero que em fevereiro, nossa meta vai ser que ele identifique todos os sons olhando para a letra. Ótimo. Em março, eu quero que ele aprenda a juntar os sons mais simples, os sons que são mais intuitivos. Em abril, eu já quero que ele consiga ler pequenas palavras pseudopalavras. Pseudopalavras são palavras que respeitam a língua portuguesa, porém estão escritas de forma desordenada, elas não existem. Por exemplo, existe a palavra bola, porém eu pego essas mesmas sílabas e crio a palavra labo. E para que serve isso? Isso ajuda muito para aquela fase que a criança está adivinhando, né? Tentando adivinhar as coisas em vez de ler. Então, eu torço ali as palavras, transformo elas em pseudo-palavras, de forma que, para ele identificar ali de fato, é só lendo. Porque chega uma hora que a criança vê ali, ba e l, né, o L, e já tá, não, isso aqui é bola, isso aqui é bala. E começa a adivinhar os textos. Então, as pseudo-palavras são excelentes ferramentas para que eles aprendam, forcem eles a ler, né? Faça o serviço de ler. Então, em abril, então, o que eu quero para maio? Eu quero revisar tudo isso e solidificar isso. Em junho, eu quero que ele leia todas as palavras simplesinhas, porém com 3 sílabas em vez de 2. Em julho, eu quero que ele leia frases simples. Eu quero mamão, eu quero bola, né? Ou o menino joga bola. Frases simples assim. Então, aos poucos, eu vou encaixando aquele desejo no ano. Lá no Educar para a Liberdade, a gente tem um planejamento. Vou disponibilizar o link aqui. E vocês vão conseguir ver o que vamos ter para o ano e para vocês encaixar, porque eu já fiz essa divisão, né? Porém, eu dividi em 3 níveis, não dividi por idades. Eu dividi do nível de 3 a 5 anos, do 5 ao 7 e do 7 ao 10, né? Eu fiz essa divisão. Então, o que a gente faz?
Então vocês podem ter uma referência ali, se não quiserem fazer seu próprio planejamento. E para o meu filho de 6? Para o meu filho de 6, eu quero basicamente treinar a leitura, treinar. E claro, né, como eu não, eu fico, para quando a gente não sabe uma coisa, fica um pouco maçante, só ler. Então o que eu faço? Eu coloco ele para escrever também, muito ditado, muito leitura em várias formas, atividade associar. Eu quero que você, tá, você conhece a letra bastão, meu filho conhece a letra bastão, a cursiva mais ou menos. Então eu quero que você pegue essas letras que são bastões e associe elas à cursiva dessa outra coluna. Você vai ligar. Ah, eu quero que você escreva, eu quero que você treine caligrafia, você treine escrita, faça muito ditado, né? Ditado excelente. Lê trava-línguas. Ler trava-línguas é maravilhoso, tanto para aprender, para ler mesmo, quanto para exercitar a oratória. Então você vai pegando esses conteúdos e dividindo ao longo do ano. Trava-línguas, alguns exercícios de gramática, de ortografia, por exemplo, onde que entra o X, né? Por que o X tem esse som? O S, C cedilha e 2S. Exercícios assim, para a criança ir se desenvolvendo mesmo. Então, eu pego o conteúdo, a minha meta para 2012 e fragmento ela em 12 meses. Né? E como eu já disse, tem um planejamento lá do Capa Liberdade para os pais que não querem fazer sozinho. Eu não sei fazer isso sozinho, eu não quero fazer isso sozinho. Ok, tá ok. Tem lá no portal. Eu vou colocar o link aqui embaixo nesse vídeo. Então, e é muito interessante que assim, você olha aquelas metas, né? Aquelas metas que são o planejamento do mês, e no final do mês você faça uma avaliação. Por escrito mesmo, você mesmo fale. Meu filho atingiu essa meta, né? A criança que eu estou cuidando atingiu essa meta esse mês. Fizemos tudo o que queríamos? Não fizemos, por quê? Eu não consegui porque eu não tenho constância. Eu faço atividade num dia ou no outro, isso atrapalha ele. Eu não fiz porque ele não está conseguindo saber, ele não está conseguindo compreender. Então, peraí, por que ele não consegue saber? É meu jeito de passar? É o local que nós estamos? É a postura que ele tá? Não dá pra ler sem uma postura adequada. Você, criança, às vezes pega a criança assim, sabe, tipo, corcunda, assim, virada pra baixo, falando baixinho. Não é assim que lê. Isso não desenvolve leitura nem pra criança nem pro adulto. A criança, ela tem que ter uma postura, né? Costas retas, bumbum na cadeira. É muito bom que ela leia. É muito bom que ela apoie os pés, né? Peito pra fora e leia. Né, aquela coisa assim e tal, é ruim até para a autoestima da criança em algum momento, né, para o desenvolvimento físico e para a autoestima da criança. Então, é a postura que tá ruim, é o texto, tem texto que a fonte não tá boa, que a fonte tá confusa, que o texto não é interessante para a criança. Então, é o texto. Então, você tem que aprender a identificar. Todo mês você faz um fechamento no mês, fala assim, esse mês eu fiz o que eu queria? Sim, ótimo. Então vou continuar mês que vem, porque time que tá ganhando a gente não vai mexer. Eu não consegui. O que que você não conseguiu? Então você vai repetir no mês que vem. Então você pode fazer, eu quero aumentar um pouco mais o tempo de estudo. Você consegue? A sua criança consegue? Se sim, sim, ótimo, beleza. Se não, então a gente tem que às vezes colocar o pé na realidade. Tentar ver se tem algum conteúdo ali que ela pegaria mais rápido, que a gente pode tornar mais enxuto para fazer em menos tempo. Ou falei, não, ele realmente não tá aprendendo, eu acho que eu preciso identificar algum ponto que eu não consigo, então você procura ajuda. Inclusive, é por isso que eu abri a consultoria esse ano, para poder acompanhar de perto algumas famílias que querem e precisam. E eu vou deixar também aqui embaixo Na verdade, quem quiser a consultoria pode me mandar mensagem no direct. Mas, né, então voltando aqui, então a gente tem que fazer essa avaliação sincera todo final de mês, esse fechamento. E fazer, porque é como nossos filhos não são externamente avaliados na maioria das vezes. Porém, a gente sabe que se a gente faltar com o que eles precisam ali, vai ser muito difícil recuperar em algum momento, né? A gente tem que fazer essa avaliação muito sincera com nossos filhos. Então, o que que meu filho precisou? Ele fez? Ele atingiu? Ele precisa de uma ajuda extra? Então, veja isso com ele, né? Veja isso, faça sincero, busque ajuda, converse com outras famílias, procure um profissional para te acompanhar de perto, se ele não conseguiu atingir suas metas. E avalie também se as metas são adequadas,
Porque exigir, igual eu falei, não adianta exigir Bhaskara para uma criança de 5 anos. Ah, mas eu quero que ele seja inteligente. A inteligência não é socar conteúdo. Não é. É respeitar a capacidade daquela pessoa, daquele ser humano, daquela criança e daquilo que ele precisa para avançar para a próxima página, para a próxima fase, para a próxima página. E que ele consiga guardar aquilo de verdade no coração. Então, é essa realidade que você precisa no seu mês. Tá, mas e a minha semana? Você já sabendo o que precisa aplicar no mês, o que você vai fazer? Vai tirar um dia do planejamento. E o que você vai fazer nesse planejamento? Você vai organizar os materiais dos seus filhos. Ah, tem uma apostila ali, uma folha impressa ali. Não faz isso. Por quê? Primeiro, por uma questão jurídica. Você precisa ter um material muito bem organizado. Porque caso você precise dizer que essa criança não está abandonada intelectualmente. Infelizmente, tem momentos que a gente vai ter que provar que a grama é verde, que nós, pais, nossos filhos estão educando, né? Então, temos que mostrar o óbvio. Ó, essa criança aqui não está abandonada intelectualmente. Estão acompanhando, estão observando. E aqui tá aqui, ó, toda a jornada dela. E a partir de quantos anos eu preciso? No Brasil, a obrigatoriedade escolar é 4 anos. Porém, como a maioria, nem todos os municípios têm vaga suficiente para essa idade, porque é uma determinação recente, 2, 3 anos, se eu não me engano. Então, há uma certa flexibilidade com as crianças de 4 a 6 anos. Então, porém, a gente não precisa brincar com a sorte. Então, desde os 4 anos, dos 4 anos, você precisa ter catalogado o que o seu filho está estudando em casa. Bem catalogado, à disposição, bem conservado, bem organizado. Então, não brinquemos com a organização dos materiais dos nossos filhos. Claro, mas eu não tenho dinheiro para impressora. Tá, mas você não tem um caderno de brochura? Ah, mas eu não tenho apostilas, né? Tá, mas você não tem uma folha que você possa anotar? Então, assim, a gente tem que começar. É isso que você quer? Então, começa. Com a impressora melhor? Com a apostila são melhores? São. Com a apostila vai ser melhor? Vai. Mas se é isso que você quer, você precisa começar de algum jeito. Ou então não começa, né? Você consegue bancar isso? Você consegue estudar para isso, dedicar isso? Sim, então vou fazer com o que eu tenho, né? Se alguém vê as atividades que eu comecei com meus filhos, era em caderno de desenho. Eu fazia tudo, né? Eu via na internet como fazia e repetia ali. Eu ficava assim, horas fazendo atividade para o meu filho fazer em poucos minutos. Mas fez, né? Foi ótimo, graças a Deus, tá ali pronto, guardadinho. Então, só façam. Então, vocês vão escolher um dia na semana. Esse dia tem que ser quase religioso. E vão precisar fazer o planejamento. E o que é esse planejamento? O planejamento da semana. Ó, segunda eu quero isso, terça isso, quarta isso, quinta isso, sexta isso. Ok, então vou preparar essas atividades e vou deixar disponíveis para no dia só pegar. Ah, mas eu planejei estudar 9 horas da manhã. Aí 10 para as 9 eu vou imprimir. Não vai dar certo. 10 para as 9 eu vou fazer. Não vai dar certo. Impressoras sabem quando a gente está com pressa. Papéis somem quando a gente está com pressa. Então, se você não quer sua impressora travando, atividade sumindo, a folha rasgando, então façam antes e distribuam isso para 5 dias. Ok, toda semana você vai, pega e executa a atividade, data ela, né, organiza bonitinho. Aí no sábado o que você faz? No sábado você só organiza a semana que passou e planeja a semana seguinte. Organiza a semana que passou e planeja a semana seguinte. E assim vai ficar muito mais fácil. Ah, mas eu não sei o que eu... E o dia? Como eu planejo o meu dia? Você estando planejando no sábado, o dia vai ser praticamente a execução. Você começa, as crianças precisam ter postura, precisa ter um local. Ah, mas eu não tenho mesa. Ok, então o local delas vai ser sentado no chão, até que você providencie uma mesa. Mas é o adequado? Não. Né? Aliás, é o ideal? O ideal não, o ideal é que você tenha uma mesa. Você tem? Não. Então, comece com o que tem. Sente no chão, sei lá, pega uma madeira, faça uma mesinha ali, coloque 4 pezinhos que caiba a criança. Ela tem que ter postura, ela tem que te escutar, ela tem que executar conforme você pediu e no tempo que você pediu. E você também tem que dar uma ordem justa. Terminando aquilo, você pode fazer, não, então pronto, eu
Terminando, você pega os materiais, organizam ele e aguarda o fechamento da semana. Aí depois você junta os materiais da semana e aguarda o fechamento do mês. Aí o que é melhor? É apostila? É caderno? É fichário? O que você tem? O que você tem é bom. Se você quiser pegar uma apostila, imprimir ela por mês, separar ali quantas páginas serão por dia ou por semana e executar, ótimo. Funcionou para você? Ótimo. A gente fez atividade com uma criancinha e fizemos um tanto de atividade assim com folhas avulsas. Aí, no final do dia, falou: olha, foi tudo muito ótimo, só que eu queria ter feito atividade na minha apostila. Então, para ela, né, é atividade na apostila. Para ela estudar é fazer atividade na apostila. Então a mãe avalia: não, para minha filha tem um significado. Eu posso executar dessa forma? Sim, então tá ótimo. Então, eu aqui estou organizando por caderno, é ótimo. As crianças têm um caderno de caligrafia, até aqui, peraí. Meus filhos, eles têm um caderninho de caligrafia, eles escrevem nisso toda vez que tem ditado, é aqui que eles fazem, até para treinar as letras. Porém, eu gosto de imprimir as folhas e atualmente eu tô guardando em fichário. Até aqui. Esse aqui é o fichário do meu filho de... Peraí, aqui. Do meu filho de 4 anos. Eu descobri que o plástico que eu comprei é maior que o fichário, eu descobri depois, mas estamos organizando aqui. Então, aqui nós temos as divisões. Eu divido para português, para matemática, né, para catequese, fichas de leitura, estão todos divididos aqui. E aqui, ó, quando a gente estava sem impressora, estávamos fazendo tudo à mão. E muito felizes, né, deu muito certo. E esse aqui é do meu filho de 6 anos, na verdade, não é do de 4. Tanto eu gosto muito, porque se eu precisar inserir alguma coisa numa ordem que eu acho adequada, mas que eu não planejei com antecedência, né? Foi um erro, eu consigo encaixar ainda. E aqui do meu de 4 aninhos, né? Tem aqui, ó, atividade de São Nicolau, porque tem atividade do matemática, catequese de Natal, textos, muita atividade de leitura. E aqui, as nossas atividades quando a gente tava sem impressora. Fizemos tudo aqui, ó. Dá pra ver. Então, eu gosto muito dessa organização com fichário, né? Então, você se organiza como quiser. E toda vez que você encerrar um ciclo no fichário, o ciclo da semana, o ciclo do mês, vocês podem tirar tudo aqui e se organizar da mesma forma que preferirem. Então, essa foi nossa conversa sobre planejamento. Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar assim de mais importante. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu perfil, @NinaVianaAlmeida, e a gente ajuda no que puder. Né? O Educar para a Liberdade está de portas abertas e todos são bem-vindos lá. Todos que têm disposição, não é dinheiro, não é tempo apenas, é disposição da alma para educar os filhos. O Educar para a Liberdade está com as portas abertas. Fiquem com Deus e até breve.